Olá, saudações bactinianas, tudo bem, gente? Então, hoje a continuação do Entre Vozes 14, na presença da querida Marilice Bastos, que já esteve aqui com a gente, bailarina, professora, coreógrafa, diretora do Espaço Cultural DCDA. Então, nós começamos esse papo ontem, né? A gente sempre fala aqui da importância dos contextos, né? Então, quem tiver interesse, mesmo que não tenha acompanhado, né, desde o início, esse papo que começou ontem, tá tudo disponível aqui no Insta e também já lá no canal do YouTube também, para quem quiser acompanhar o que rolou. E a gente vai dando também, claro, uma situada aqui nesse início, nesses primeiros instantes, né, igualmente, para a gente ir entrando no clima, né, com a Marilice e também anunciar o que é o foco de hoje também, né, desse papo que começou ontem e foi muito gostoso. Agradeço a todos os comentários. Aliás, já vou falando por aqui que, conforme prometido, vamos contemplar os comentários todos, né? E assim a gente pode também, ao contemplar os comentários, dando contexto, né? Já vai dando um pouquinho a cara do que foi ontem e também a gente vai adentrando, né, no que está por vir, né? Que a gente vai deixar fluir aqui. Só vou ver se tá tudo ok com a Marilice. Peço a paciência que vocês que estão assistindo ou que venham a assistir, né, na sequência. Tem uma paciência, uns minutinhos pra gente ver se tá tudo ok com a conexão. Só um minutinho que eu vou ver se tá tudo ok aqui com a Marilice, tá, gente? Só um minuto. Eu vou aproveitando esses minutinhos enquanto ela vai. Aí, Mari, chegou. Só lembrando, enquanto a Mari tá chegando, e todos que estarão aqui com a gente, né? O Entre Vozes acontece sempre, regularmente, né? Só dando um recadinho que quem. Oi, Mari, tudo bem? Oi, Tudo tudo? bem? Seja bem-vinda novamente. Só estava dando um recadinho enquanto eu te esperava, que o Entre Sim, Vozes é aberto para quem quiser participar, quem não saiba, né? E quiser fazer parte, assim, dialogar, aproveitar esse momento, basta entrar em contato comigo, tá? Tem aí, já tem uma publicação a esse respeito, mas às vezes as pessoas não sabem, né? Então, para quem está chegando agora, é possível a gente bater esse papo aqui, assim como eu estou tendo esse momento delícia de novo com a Mari, a gente pode participar juntos, quem tiver interesse. Então, Mari, tudo bem? tudo. Obrigada. Coisa boa, mais um dia. Andréia chegando, seja bem-vinda. Aqui, Penha, seja bem-vinda. Marcelino, João, sejam bem-vindos vocês que estão chegando. Já fui dando uma abertura, uma introdução assim antes de vocês chegarem, depois acompanhem ali se tiverem interesse e puderem, né? Eu sempre falo, né? Eu estava dizendo a importância dos contextos, né? Então, a gente começou esse papo ontem, então quem tiver oportunidade e interesse, dê uma olhadinha ali, porque o que vai rolar aqui já é decorrência do que aconteceu nesse primeiro momento, né? Então, vamos lá, que o tempo é rápido, passa muito rápido, né? E a Mari tem muito para falar, né? Muitas vozes aí. Recebi um feedback muito bacana também, inclusive da Andrea, que está aqui sobre a live de ontem. É muito gostoso a gente poder receber esses feedbacks, da Mari também. E é um assunto que é muito necessário, eu acho, né, Mari? Eu penso isso, assim, a gente poder falar. Eu vou ir dando uma retomadinha, assim, só para dar Sim, uma situada. Eu acho que todo mundo que está aqui estava ontem, não sei, mas qualquer coisa não tem problema, não impede nenhum tipo de entendimento do que vai ser dito aqui, só para a gente estar um pouquinho mais íntimo, né? Dar essa situada, eu prometi que eu ia contemplar, nós, né, os comentários de ontem, e aí vai funcionando, eu estava colocando antes, né, desculpe a repetição aí para quem escutar, mas é que é ao vivo, né, então o pessoal vai chegando, eu vou dando umas retomadinhas, né.
Então, eu vou trazer os comentários, Maria, sugerir isso, porque é uma Sim, maneira de a gente ir também dando uma revisitada no que rolou ontem e aquecendo para o que vai vir hoje. Né? sim. Então, ontem a gente falou, eu expliquei, né, um pouco o porquê do meu interesse em chamar Marilis, por tantas razões, né, diante de tantas razões que há para chamar ela para conversar com a gente, mas é justamente para a gente bater um papo sobre essa multiplicidade de vozes em nós, né, de atividades, de práticas, quando a gente se permite, né, se experimentar, como tudo isso que povoa a gente pode ser maravilhoso na nossa vida, não só na nossa vida, mas também para as nossas atividades até profissionais, né? Como isso nos ajuda como artistas, no caso da Marilis, que é bailarina, professora, coreógrafa também, como isso vai refinando o olhar, né? Vai tornando a gente mais sensível e como o nosso mundo muitas vezes entende, né? A nossa sociedade estruturalmente vai entendendo que às vezes esse não é o melhor caminho, né? A gente aprende que o bom é a gente ser super focado, foi uma das coisas que a gente falou, né? Ter uma profissão, então se tu é advogado, tu só pode ser advogado, né? Se tu é advogado, bailarino, músico, já tem um problema aí e a gente às vezes até se culpa um pouco. Depois até vou tocar nesse assunto, que foi a Andréia até que a partir do comentário da Andréia que eu fiquei pensando nessa questão, mas nós vamos chegar lá. Então, Mari, vou respirar um pouquinho, respiro daí, né? A gente já começou, pá, né? Mas vou trazer os comentários e nisso a gente vai entrando na atmosfera para o que está por vir Aham. hoje, né? Que hoje eu já vou até antecipar, porque depois dos comentários eu já vou deixar a palavra com a Mari. É, Ontem a gente teve muito essa pegada, né, do que eu falei e do que vai vir com os comentários, né, também já vão refletir um pouco o que rolou ontem. E hoje a ideia é que a Mari traga, né, mais pontualmente como determinadas práticas, né, que não são ligadas à dança propriamente, entraram na vida dela, né, que ela troque um pouquinho com a gente, como é que foi esse surgimento, como é que foi essa introdução dela nessas outras práticas, e aí, claro, o tempo provavelmente não vai nos permitir passar por tudo, porque essa mulher faz muita coisa, né? Mas assim, eu pedi que ela desse uma selecionada nas que ela acha que seria produtivo trazer aqui pra gente, né? Para dar uma ilustrada de como é que isso surgiu na vida dela e os benefícios, né? Como é que ela sente, né? A Marilice antes e a Marilice depois do contato com essas outras linguagens, né? Então, basicamente é isso. Tá? Então eu vou ler os comentários. Eu disse assim, ó, promessa é dívida, né? Eu cumpro, eu vou ler os comentários, gente, tá? Ó, é a Diana, se eu não me engano. A Diana foi super participativa, ela falou muita coisa interessante que refletiu assim ali no que a gente estava colocando, né? Ela disse assim, ela é da dança do ventre, né? Leva a dança do ventre como um tratamento espiritual, físico, consciência corporal e momento de entrega total. Era bem o que a gente estava falando, né? O olhar para a dança, não só entendendo ali um corpo, né? O aspecto físico, né, Mari? Eu vou ir falando os comentários e depois eu te dou um espaço se tu quiser fazer uma consideração Uhum. geral sobre tudo também. Mas tem muito dessa pegada, até o nosso título, né? Corpo, mente, espírito é bem isso, esse olhar integrado para a vida, para que a gente possa estabelecer conexões e assim a gente consiga melhorar, né? É bem isso na vida e na arte, né? Então ela segue dizendo assim, ó, na minha família não tem nenhum artista, todos trabalham em escritório e a maioria é sedentário. Eu e minha mãe fomos praticamente as únicas e estou passando isso para o meu filho. Ele ama desenhar. Então tem muito aquilo do que a gente falou das profissões, dos engessamentos que às vezes a gente mesmo se impõe, mas porque a gente vai aprendendo socialmente que esse é o correto, né? Acho que foi muito por aí também. E quando ela falou, eu passo para o meu filho, ele adora desenhar, eu fiquei lembrando do que a gente falou, a importância de
não só a gente mobilizar essa multiplicidade de vozes aí em nós, né? Mas de a gente assumir essa voz, né? Que foi o que eu falei até de Bakhtin, com a responsabilidade, né? A gente assumir essa voz, né? Não ter álibi, né? Assumir esse posicionamento no mundo de que a gente transita por esses muitos espaços, né? Depois a Mari fala melhor. Então, de novo, olha, eu ainda não tenho um espaço, mas trabalho somente com a arte e nessa pandemia ficou difícil sustentar meu filho. Meu marido tem salário fixo e o que ajudou também foi o auxílio, mas é difícil. Acho que aqui também entrou muito daquela questão que a gente contextualizou com a pandemia, né? Muitos espaços fechando. A Mari também deu o depoimento dela sobre o espaço DCDA e como ela está se reinventando, se readaptando diante de tudo isso. E como é justamente a gente poder ser dinâmico, heterogêneo, que ajuda muitas vezes a gente a sair de um estado de inércia, né? A importância disso. Em aulas online que estou dando, parece que tomam mais tempo ainda com o filho do lado, as impressões, né? Uma coisa que me interessa é a saboaria. Vocês trabalham com isso? Depois tu fala, Mário. Acho que mesmo depois de passar essa pandemia, continuarei com a plataforma online. O resultado está sendo maravilhoso. Então, a gente também falou disso, né? A Mari deu o depoimento dela também nas práticas online, o que ela está sentindo de diferença, que foi bem bacana. Também eu vejo muita gente comentando sobre isso, essa diferença do presencial e até aquele preconceito, muitas vezes, que a gente tem do que o online não é a mesma coisa, né, que dá toda uma outra live para falar disso, né, mas também reflete. Ela diz o seguinte: eu não vou dar aulas presenciais até a pandemia acabar. Minhas alunas já estão cientes e aceitaram. Acho que realmente precisa ter um retorno, mas não acho que seja um momento, infelizmente. Aqui é uma coisa interessante também, né? Desse momento, essa consciência. Depois, não sei, Mari, tu fala um pouquinho sobre isso, mas é aquilo, eu acho que a gente também tem que. Não é só a gente pensar no que fica bom pra gente, né? Ah, eu preciso também continuar o meu trabalho, sendo que esse momento também é delicado, né? Aí esse olhar de novo para o outro e não só para o meu eu, né? Para o que fica mais conveniente muitas vezes para a gente, né? Toca muito nessa questão também, né? Que a gente pode abordar. Já observei nos grupos que participo antes da pandemia que os homens, a Vera que falou, que os homens não participam. Posso contar um homem em 2 grupos. Isso é porque tu falou da questão dos homens, né? Que eles não participam. Mas aí o que eu penso também, né, Mari, que isso é uma questão da reeducação, né? O homem, né, também recebe esse papel da pessoa que não pode se entregar a uma sensibilidade, né? Tem uma resistência aí também, que é uma construção, né, que é estrutural, sim, social nossa, né? Eu acho que também pega um pouco por aí. Ela continua, né? Homem quase nunca se preocupa com a saúde espiritual e mental, né? Acho que por isso que tem poucos homens nesse ciclo conosco. Mas aí é aquela história, acho que não é tanta questão do gênero em si, né? Por ser homem. É essa reeducação que todos nós temos que ter, né? Eu acredito. Homens e mulheres. Mas talvez os homens tenham a gente perceba mais essa resistência justamente porque a nossa sociedade é o que é, né? É o que a gente está vendo. A situação ainda é muito recente para cogitar essa mudança na mente de algumas pessoas. Pode levar um ano ou mais para aceitar. Eu acho que agora está finalizando. Vou desabafar. Nessa pandemia descobri muito caráter ruim de pessoas que eu não esperava. Acho que essa pandemia veio para tirar máscaras também, né? Aquelas impressões que a gente falou, né? Que a pandemia está fazendo ressoar muitas vozes aí, né? E a gente também está se dando conta de muitas coisas internas, né? Também em nós, né? Ela está deixando muitos aspectos, eu acho, do ser humano, né? Do nosso
Aí quando eu digo ser humano é literalmente, né, do ser humano em evidência, né? A gente está mais exposto, né? A gente está sendo desacomodado, né? Saindo ali das nossas zonas de conforto, e eu acho que isso faz a gente olhar melhor para coisas que a gente não estava atento, né? Já estavam acontecendo essas coisas, né? Isso, as máscaras, elas sempre estiveram aí. Mas esse contexto todo faz a gente aquilo, vai refinando um pouquinho mais o olhar. E é um desafio para a gente, é um exercício também, né, Mari? Esse olhar Sim, mais sensível. Eu estou trazendo numa cascata, assim, os comentários, tá, gente? Mas depois eu vou me calar e entrego tudo para a Mari aqui, para ela tenta todo dela, tá? Aí tem um comentário da Vivi Colette do DCDA. O DCDA me permitiu ver que podemos fazer qualquer coisa. Achava impossível fazer dança aérea. E cada acrobacia realizada, a sensação de conquista é única. Ah, só quem participa do DCDA com uma vivência com a Mari né, pode falar, né, com essa propriedade realmente que é essa sensação. Também já tive esse privilégio e posso dizer que é realmente assim que a gente se sente. Depois ela vai falar mais sobre o DCDA. E ela continua, ó, a cada dia a Mari mostra a importância do trabalho e do conhecimento que compartilha, principalmente durante essa pandemia. É maravilhosa. E eu acho que aqui finalizamos isso. Sabemos o que falamos e não o que o outro está escutando. É preciso sair. Aí era um recadinho que precisava sair, mas que estava ótimo. A Andrea também disse que não tinha perdido o início, mas que depois ia assistir e assistiu. Foi muito gostoso. Então é isso, gente. Já deu para a gente sentir um pouquinho para que lado foi. Tá meio rapidinho aqui, né? Mas era pra gente ler e dar só uma retomada básica para curtir o que vem agora. Então, Mari, agora é tudo contigo. Se quiser fazer uma consideração geral aí, o que te chamou a atenção, que tu queira falar antes de entrar propriamente nas práticas, fica bem à vontade. tá bom. Prazer a todos e todas que estão entrando aí com a gente e compartilhando esse momento. Então, como a Larice estava comentando agora, né, as pessoas que escreveram ontem, que deram seus recados muito legais, muito bons, eu também li todos. E acho que essa questão da dança voltada, né, para o lado de um crescimento mais sutil, né, dos nossos aspectos mais sutis, né, que não somente o corpo mais denso, o corpo físico, né, isso é bastante importante, porque é daí que vem o nosso domínio, né, o domínio da nossa mente, né, e a mente, ela dá comandos para nós que às vezes nos escapa controle, né, e a gente fica um pouco perdidos, ansiosos, com alguns problemas que geram uma difícil qualidade de vida, né? Então, eu acho importante esse foco, né, da dança, e não só da dança, mas também dos esportes, enfim, em algo mais sutil do que o corpo físico. Muitas pessoas focam no corpo físico, né? E, ok, tudo bem, isso é muito importante. Tem esportes que são competitivos e que a pessoa também vai precisar dessa alta performance, né? Mas eu vejo que além desse corpo físico, né, tem esse lado mais sutil, né, que a gente pode chamar aí de alma, né, de espírito e a própria mente, né? Embora a mente ela faz parte aí dos nossos órgãos do sentido, né? E ela é tão importante que ela nos governa, né? Por momentos, assim. Se a gente deixar no comando, a gente tem que saber bem o que a gente quer, né? Os objetivos que a gente comentou ontem. Então,
estamos num momento aí bastante complicado, que é da pandemia, e aqui no Brasil um pouco saiu do controle, né? Um pouco, bastante, eu vejo. E noto que as pessoas não têm esse domínio, né, da mente e também não têm uma noção de saúde coletiva, né? Também. E agrava mais a situação, né? Então, a gente que trabalha, no caso eu com arte, né, tive que reinventar situações, né? E aí o nosso bate-papo de ontem sobre essa questão da criatividade, de ter essas várias vozes, né? Escutá-las e direcionar, né? Que é importante a direção, né? Para onde você vai ter um foco, ter um domínio, né? Como eu falei, do que você quer, do que você pretende, quais os seus objetivos. Né? Então, eu comecei bastante cedo, né? Através do movimento, eu passei por diversas atividades, né? Digamos que físicas e artísticas, mas inicialmente eu vi a dança muito mais como um exercício físico, né? No qual me colocaram, minha avó me colocou nas aulas, e eu ia nas aulas fazendo sem ter consciência do que eu fazia, né? Na minha adolescência, o mais marcante, eu acredito que foi quando eu ingressei nas artes marciais, né? Eu acho que as artes marciais eu sempre fui bastante apaixonada assim pelas filosofias orientais, mas até então eu não sabia o que que era realmente, né, que eu buscava e que eu gostava. Eu apenas sentia uma atração por aquilo, né? E a primeira aula que eu fui, eu lembro que além dos movimentos, né, com o meu corpo físico que eu fiz e tal, que eu já me senti bastante segura já na primeira aula, né? Quando tu aprende a fazer um chute, por exemplo, a noção de segurança é muito grande. Em uma aula tu já se sente, nossa, eu sei algo a mais do que as pessoas e eu tenho um poder a mais do que as outras pessoas. Era um pensamento bastante egoísta, né? Eu pensando em destruir as pessoas. Então, hoje em dia eu já não penso assim, mas no momento era o que eu podia e eu tenho que aceitar, né? E foram momentos muito bons. Mas o que mais me atraiu ali naquela aula era o respeito, né? O respeito ao professor, ao mestre, e também o respeito com as bandeiras, né? Que tinha e que tem que fazer votação cada vez que você entra. Tem tipo um juramento que você faz, tem que se curvar, né? Então, acho que ali eu vi algo a mais, né? E que era esse algo a mais que eu buscava. Então, era uma filosofia, né? Por que 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 faziam aquilo, né? Então, comecei a estudar mais e querer entender mais, né? Então, essa coisa da disciplina, dos esportes, né? Orientais, no caso, a arte marcial, né? Me mostrou um caminho, né, que eu deveria seguir, ter um foco, um direcionamento, isso é bem claro, assim, né, quando tu entra nas aulas e faz a inscrição, tu tem que ter um objetivo, né, eu vou alcançar a próxima faixa, né, para isso eu tenho que saber tais coisas, não posso pular uma etapa, tem a hierarquia toda, né, das pessoas menos graduadas, mais graduadas, eu tenho que me colocar como uma não graduada e entrar e baixar a cabeça e aceitar, né? Então, isso foram bons modelos de conduta, digamos, conduta social, né? E eu via que as outras pessoas não achavam tão interessante isso, sabe? Riam, brincavam, desrespeitavam às vezes, daí no caso das artes marciais, tem que pagar, né? Pagar apoio, pagar agachamento, quando fazia algo que não condizia com o que era colocado como regra, né? E eu sempre segui isso, muito afinco, assim.
né? Daí, em seguida, eu fui passando de faixa, né? Trocando as faixas, fui até a faixa preta recomendada, né? E eu sempre tive o maior respeito pelos mestres, né? Por tudo que ensinavam, né? Na época, e até hoje eu tenho, né? Esse respeito e tudo, né? Mas acho que ali, nessa fase, eu meio que encontrei um pouco nesse sentido, né? Do que buscar, né? Para que caminho Uhum. ir. Mas até então também eu mais buscava leituras, de falar com alguém, de perguntar e tal. E foi isso, né? Mas daí no sentido de realmente processos acontecerem, não ler, procurar, pesquisar de fora, externo, né? Eu realmente o corpo o que estava acontecendo, as mudanças que aconteciam, né? Claro que é um Uhum. processo. Vinha lá da adolescência, foi passando até ficar uma coisa mais concreta para mim, né? Mas a dança moderna de Martha Graham também requer bastante disciplina, né? Para ser um bailarino, tu não pode ficar rateando por aí e aí querer ir às vezes na aula bem definido, tu tem que querer baixar a cabeça, como não aceitar, ser humilde, aceitar que tu tem alguém que é superior, né, a mim, e que essa pessoa está mais tempo, né, na vida e ou com mais sabedoria, né? Então eu tenho que entender isso, compreender e aceitar, e aí seguir o meu caminho, né? E foi, Uhum. né? Então, um outro período bem na dança moderna de Martha Graham, né? Eu acho que ali deu uma formação maior ainda, assim, nessa questão de não entender a dança como somente, né? Mas que existe todo um despertar, né, que leva a essa sutileza, né? Que trata Uhum. então da alma, né, do espírito e da mente, né? E aí Uhum. não somente o meu corpo físico com os meus 5 sentidos e, né, experiências e tal. Uhum. E Mari, só. Ativo, né? Então a dança moderna de Martha Graham, acho que veio a complementar isso e é uma coisa que não tem fim, assim, porque desde lá eu tinha 22 anos, né? E agora eu tô com 41. Desde lá eu pratico sempre, sempre, semanalmente a técnica e sempre eu vejo algo a despertar, né? E consigo relacionar a diversas outras vertentes, né, de conhecimentos, assim. E é uma técnica de dança, né, que te abre para um mundo, assim, que é infinito, né, a sabedoria é infinita, o conhecimento é infinito, né, e aí me deu Uhum. uma concretização maior disso, que é buscar um lado mais espiritual, digamos, para a vida. Então, a partir daí, eu comecei a praticar mais o yoga também, que eu já fiz lá na minha adolescência, e bem início da adolescência, né? Daí, então, agora consigo entender melhor os conhecimentos do yoga, né? E consigo aplicar isso nas minhas aulas, né?
esse conhecimento de conduta também, esses códigos, né? De como eu chegar à minha plenitude, né? E como mostrar esse caminho também e guiar as outras pessoas para que elas se autorrealizem, né? Então, a disciplina certamente faz parte do yoga também, né? E a gente, então, une não só a atividade física, né? Mas os cuidados com que a gente ingere, né? Que a gente come, que a gente se alimenta, né? Porque nós somos aquilo que a gente digere, né? Que nós digerimos. E esse digerir tem a ver com tudo, né? Não somente com a alimentação, mas aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, ligado aos meus sentidos, né? Aquilo que eu toco. Então, isto eu tento passar para os meus alunos, né, numa aula de dança, né? Tanto no contemporâneo quanto no moderno e nas outras atividades que eu desempenho também. Mas a dança tem muito mais, para mim, esse sentido assim da conexão, né, do movimento com esse sutil, com esse etérico, assim. E é muito Uhum. gostoso, né? É lindo, e é lindo de te ouvir falar sobre essas questões todas, porque eu acho muito maravilhoso, assim, eu sou fã mesmo, tá, gente? Vou assumir aqui. A admiração que eu tenho pela Marilice é muito grande, porque quando eu falei até ontem, né, da representação da polifonia de várias vozes, né, ela é uma pessoa, assim, que para mim encarna muito essa multiplicidade toda, né, porque é uma pessoa que não fala que faz aquilo que enuncia, né? Aquilo que ela indica para as outras pessoas passa pelo corpo dela, passa pela experiência, e isso a gente vê todos os dias. Então, eu acho uma relação muito bonita a tua, né? Tu falou de muitas coisas assim que tocam a mim, eu acredito que toca muita gente, né? Quando tu fala, por exemplo, da tua experiência na adolescência, de fazer as artes marciais, e eu fiquei pensando, assim, já vinham várias coisinhas na minha cabeça, né? Uma delas é essa importância, né? Porque os nossos gostos, os nossos talentos, vamos dizer assim, as nossas habilidades, elas se manifestam quando a gente é pequeno, né? Quando a gente é criança, a gente tá ali, a gente começa, sei lá, a dançar, não é por acaso, né? Se a gente pega um pedaço de palito, faz de microfone, não é por acaso, né? E como às vezes essas vozes elas são banalizadas, né? Ah, é coisa de criança, né? E não, ali tem toda uma potência, né? Só que para enxergar essa potência, a gente tem que justamente se reeducar, né? A gente tem que reeducar o nosso olhar e ver que uma criança também é um ser humano, né? Ela tá vivendo uma fase que, ok, ela não tem um emprego, né? Ela não vai pensar nessas questões, mas é onde tudo isso vai começar a nascer e vai começar a aparecer para o mundo, né? O nosso ser, assim. E eu fiquei pensando muito isso, a importância de a gente estimular, né? A gente, o gatinho, a Andrea falando, não, é o Roger, é do gatinho. É gatinho ou gatinho, Mari? Um parênteses aqui. É a Chaplin. Gatinha? Uhum. Ai, a Chaplin. Coisa linda. Participando das lives, adoro quando eles vêm participar das lives, é um barato. Então, assim, é um pouco isso que eu fiquei pensando nessas questões e como é bacana de ver como as artes marciais justamente te ajudaram o teu corpo de bailarina, né? Quando eu digo corpo, entendendo o corpo nessa integralidade, né? As noções de como a gente se portar diante das hierarquias, que é uma questão social importante, mas eu acho que também já veio daí, né, Mari, também muito do que tu absorveu com a disciplina, entendendo a importância do processo e da regularidade, né? Que tem, eu acho que tem muito da filosofia oriental aí, né? Dessa outra forma de ver o mundo, né?
que não é esse imediatismo todo, que é um olhar mais com paciência, né, assim, para as relações, né? Então, só para fazer um parênteses, assim, vi que tem um comentário, vai vendo no processo, que deve ser a aquariana Chaplin. Falamos nela e ela Eu saiu acho que ela é mesmo. do contra. Eu resgatei ela no verão e ela veio bem bebê. Hum, Ela é aquariana mesmo. olha, ó, somos então, somos a minha chará astrológica aí, aquariana. Mari, vai seguindo que eu vou entrando, assim, de vez em quando eu vou apontando alguma coisinha também que me chama a Sim. atenção. Tem mais um comentário só, eu acho, antes. Perguntaram, Marilice, do que são feitos aqueles doces tão lindos que tu faz. Então, a gente pode começar, de repente, pela alimentação, que tu já tinha falado, Sim. né, dessa essa reeducação e como tu tenta passar isso, como é que isso influenciou aí na tua vida, já respondendo também a pergunta sobre os Então, docinhos lindos. eu sempre gostei, né, da questão de alimentação também, desde muito cedo, da minha adolescência, né? Lá no início da adolescência, eu sempre fui muito questionadora, assim, no sentido do que a gente come, né? E o porquê de comer tal coisa que tenha tal produto e o que é aquele produto que tinha, eu ficava questionando. Aí, então, num determinado momento, eu conheci uma pessoa que começou a me dar dicas, assim, de alimentação e me mostrar como seria melhor se eu mudasse meus alimentos, né, em relação à performance nos esportes e na dança. E aí eu comecei a perceber, então, o que era aquilo, como era aquilo, e tentar fazer, né, algumas mudanças na minha alimentação. Foi cortar, né, as frituras e também biscoitos, bolachas. Quando eu resolvi abolir da alimentação de forma bem radical, assim. Então eu era bem nova, né? E as pessoas ficavam, não, mas come, é só uma bolacha, é só um salgadinho. Não, mas vamos lá, vamos comer um pastel, vamos comer não sei o quê. E ficavam, e eu disse, não, não vou mais comer isso daí, vocês não devem comer. Eu era bem chata, assim. Eu dizia bem na lata, não devem comer isso, porque isso vai fazer isso e vai fazer mal e não sei o quê. Daí as pessoas, sai daí, tá muito chata. E nem me convidavam mais depois de um tempo, porque já sabia que eu realmente não iria, Uhum. porque daí foram muitos anos, né? Isso daí eu tinha uns 15 anos, eu acho que até os 33 eu fui bem radical. Muito radical. Uhum. Uma dieta macrobiótica e, e realmente eu era muito, muito radical e eu não comia nada que não fosse das coisas que eu fazia em casa. Sem nenhum produto químico, sem açúcar também, refinado, nem mesmo mascavo eu usava. Eu ficava só com Uhum. glicose do próprio alimento, né? Então, depois que eu abri o DCDA, que é o espaço cultural onde eu dou aula e administro, né, aqui em Porto Alegre, ficou um pouco conturbado, assim, porque eu tinha que fazer um monte de coisas, dar aula e não tinha muito tempo de fazer os alimentos. E acabou que eu meio que larguei de mão um pouco essa questão de ser tão rigorosa, né? E comecei a comer outras coisas, assim. Claro que eu não abri mão do que eu pensava, mas comecei a comer outras coisas, digamos que coisas de padaria, folhado. Eu comia isso, né? Algumas vezes e não me sentia bem, né? E aí essa questão social é incrível, porque daí as pessoas começavam, vamos lá, vamos fazer isso. E aí eu meio que estava estressada de tanto dar aula e fazer as coisas, né?
que eu acabava cedendo, né? Daí tá, tudo bem, vamos lá. Daí é incrível como aumenta os amigos, né? Ah, Porque sim. pessoas, muitas praticamente vivem, trabalham e tal, e depois elas querem comer, né? E esse comer é um comer mal, eu vou dizer que é mal, entendeu? E às vezes a pessoa se sente mal e ela não é capaz de fazer nada se sentindo mal. Então isso é meio que um absurdo, assim. Só que tu Uhum. entra nessa rotina e se tu não estuda sobre isso, não pesquisa sobre isso, é normal, né? Isso é normal. Só que eu tava comendo e eu me sentia inchada, intoxicada, assim, Uhum. a ponto de eu comer e ficar enjoada quase que instantaneamente. Assim, eu comia para ficar bem, aliviar o psicológico, né? Digamos que um folhado de padaria, um doce da padaria eu comia, né? E ficava por minutos na hora, assim, bem, e daqui a um pouco me dava um enjoo e eu tinha que ficar parada um tempão até aquilo digerir. Digerir, 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 e não acontecia, sabe? Eu comecei a ficar inchada, né? Uhum. E, e aí eu já percebia, porque eu sabia a diferença de como era eu comer de um jeito e comer do outro, entendeu? Só que vai ser Uhum. difícil, porque esses alimentos, né? Farinha branca é um horror, vicia e Uhum. deixa realmente com um fogo digestivo muito, muito baixo, né? Uhum. Não digeria o alimento, né? Eu ficava ali e aí, então eu me dei conta disso rapidamente. Pensei, não vai continuar assim, eu vou modificar, né? E aí, Uhum. então, eu teve uma lesão no meu joelho há um tempo atrás e em função do joelho, eu comecei a procurar alimentos, né, que me fizessem melhorar a questão da lubrificação articular, né, e Uhum. a recuperação da lesão. E nisso eu cheguei ao Ayurveda, né? Cheguei ao Ayurveda em função dessa lesão no joelho e comecei a me informar mais e tal. E o Ayurveda é uma gama infinita também, é uma medicina, né, que trata de diversos aspectos, né? E eu, como sempre gostei da parte da alimentação, né, eu fui direto ali e comecei a experimentar algumas coisas, assim, por minha conta, porque eu nem sabia de nada, da onde tinha um profissional, quem era esse profissional, não sabia, só li a Ayurveda e comecei a ver a questão da alimentação, né? Aí um dia teve um filme que estava em cartaz no Itaú Cultural, que era O Médico Indiano, e eu disse, não vou perder, né? Vou lá na estreia do filme, porque falava exatamente da medicina Ayurveda. E aí eu disse, eu vou lá. Daí eu fui assistir esse filme e depois, em seguida, passou no Santander, passou com comentários, né, de uma pessoa que ia estar falando sobre o Ayurveda. E aí eu fui, me apaixonei pelo que a médica falou e pelo estilo dela também, em acreditar no negócio que eu já estava experimentando por conta própria e já tinha visto um resultado. Quando a mulher falou, assim, eu fiquei, nossa, olha só, a mulher sabe muito e são coisas que eu não sei, entendeu? Sobre o corpo. Daí ficou, faz faculdade, né? No caso, eu fiz educação física e metade das coisas eu aprendi por fora. Vou dizer que a metade para mais eu aprendi por conhecimentos práticos e minha ida atrás das coisas, né? Uhum. Aí, então, eu fui no consultório e comecei a fazer um tratamento com ela, com essa médica, né? E aí, então, mudou, assim, e eu fiquei ainda mais fascinada pelo Ayurveda. E agora, em função da pandemia, eu comecei a criar alimentos, né, que são para vender e quase um toquezinho assim do Ayurveda, né? Então, Uhum.
isso foi meio que uma descoberta de agora, assim, eu estar fazendo essa coisa para vender. E os docinhos, eles são sem açúcar, como eu falei, É. alimento, né? Tem vários sabores aí, tem tâmara, que é um verdadeiro elixir, assim, icônico, né? São medicamentos. Na verdade, a nossa alimentação, ela é como um medicamento, né? A nossa alimentação deve nos fazer bem, deve fazer com que a gente tenha uma renovação dos nossos tecidos, né? Dos nossos 7 tipos de tecido, né? Do nosso corpo, tem que trazer bem-estar, tem que fazer com que você fique com vitalidade, né? Que você consiga vencer o dia a dia. E aí, então, a questão que era somente para o esporte, como eu pensava lá inicialmente, né? Performance, hoje em dia já é, tipo, tu ter um acompanhamento, tipo, não usar medicamentos, né? Desnecessários, né? Que às vezes a gente está acostumados aí na medicina alopata tomar diversos remédios, e aí tem a síndrome metabólica, né, que acontece realmente a partir de uma certa idade, e hoje em dia mais jovens ainda estão tendo, que é causada por estilo de vida. Então, no Ayurveda, você mudando o estilo de vida, você é capaz de viver mais, uma longevidade com qualidade de vida, né? Então, tudo é o que você digere. Se você está digerindo bem, todos os sentidos, né? Mas veja a parte da alimentação. Se você está com um bom metabolismo, né? Você consegue absorver muito mais, né, dos alimentos, e esses alimentos, como são funcionais, eles vão desinflamar o seu corpo, né? E vão fazer com que você tenha uma vitalidade maior, né? E vai evitar a velhice com doenças, né? Você não vai precisar envelhecer adoecendo e aumentando os remédios, né? Mas você vai envelhecer com saúde, né? E ter saúde é você estar pleno, não somente, né, na parte física, mas é principalmente mental, né, espiritual e no sentido da alma. É esse lado sutil, mais o lado denso, que é o nosso corpo, a matéria em si. Então, isto é saúde, isto é envelhecer com saúde, né? E não é, tipo, nas minhas aulas, todas as pessoas que praticam, eu não vejo a questão da idade, eu vejo a questão de como a pessoa se sente, né? Então, eu vou buscar aprimorar esses sentidos dessa pessoa, né? Para que ela consiga perceber, né, o que ela está fazendo que está causando esses transtornos no corpo dela. Geralmente a gente tem um acúmulo, né, de alimentos não digeridos, né? Muito açúcar, muita farinha branca, sabor doce e salgado e pouco dos outros sabores, né? Do Verdade. amargante, do azedo, que deve fazer parte das nossas alimentações diariamente. Porque daí há um equilíbrio, né, nos teus sistemas. Quando não tem esse equilíbrio, você começa a ir somente para um lado, somente. E ali vai tanto, tanto, que isso transborda e você começa a ter a doença, né? A doença é você não percebeu o que está acontecendo com o seu corpo, né? Então, esses alimentos que eu estou fazendo e vendendo no período da pandemia e talvez até depois da pandemia, eu estou pensando até em abrir, junto com o DCDA, um local onde tenha esses alimentos funcionais, né? São alimentos que vão te fazer bem, que vão reconstituir, digamos, a sua qualidade de vida, né? E manter, é importante a gente manter. E ter conhecimento do que acontece com o nosso corpo constantemente, né? Que a gente sempre muda, né? Então, Com os certeza. docinhos, é isso aí, é uma mistura de castanhas, de
nozes, de amendoins, de tâmara, de Mari, filo. enquanto, enquanto tu falava, vinha muito na minha cabeça a lembrança nas aulas, nos intervalinhos com as tuas castanhas, com as tâmaras, né? Muito forte isso, assim. E como isso também é bacana, né? Porque vai, de novo, aquilo, nós não estamos só falando da boca para fora, né? Tu tá lhe dando esse exemplo, né? Uma das coisas que eu, no início, me surpreendi, assim, e gostei muito, né? Porque também sou ligada, assim, a essas outras vertentes mais subjetivas, assim, né? É, também os mantras, né? A gente está lá fazendo uma aula e está tocando mantra, né? No início foi uma coisa que eu fiz, olha só, eu já escutava, né? E aí, claro, me identifiquei, mas como isso é diferente, né? E também eu digo, já vai também apresentando para a gente a tua forma de olhar as coisas em conexão. Isso eu acho muito rico, porque a gente vai. Eu acredito que a forma mais bela que a gente tem, mais efetiva de a gente aprender, né, de se colocar nesse local de aprender, é justamente quando a gente vê esse exemplo, né? A gente vê o comportamento, a gente vê aquilo lá tendo vida, né? Ganhando de fato vida. Não é a teoria, de novo, né? Não é a teoria que vai nos motivar. É quando a Sim. gente vê isso ali na concretude mesmo do nosso dia a dia. Aí a gente vai vendo, oh, é possível. Opa, isso é diferente, que legal, gostei, me senti bem. Até pra gente se autoconhecer, né? A gente passou muito rápido o tempo. Eu quero te falar uma coisa, Mari. Tem várias coisas que tu comentou agora sobre alimentação O que eu me evento que vai. identifiquei. Não, nós vamos falar do evento que eu ia te propor aqui. Se tu pode ficar mais uns minutinhos. Não sei se tu tem tempo, tu pode para a gente fazer uma dobradinha de alguns minutinhos e aí tu aproveita e já fala do evento e a gente faz um fechamento assim com as ideias do que foi surgindo agora por último, pode ser? Sim, pode ser Pode? sim. Tá, então eu vou só aproveitar esse tempinho, porque eu vi que a Andrea também se identificou, tem outras pessoas que foram falando quando a gente tocou na alimentação, só para fechar então esse bloco aqui. Gente, caso corte, já vou deixar o aviso. Eu disponibilizo aqui e a gente volta, tá? Eu volto com a Marilice, quem puder continuar acompanhando, fazendo parte do processo, tá? Vai ser um grande prazer, tá? Mas só para todo mundo já saber que a gente vai seguir, o papo não acaba aqui, tá? E aí, Mari, tu estava falando sobre alimentação e eu fui vendo, né, como uma coisa vai puxando a outra, né? E aí aquele olhar que a gente vai tendo, que a gente falou ontem também sobre isso, né? Vai ter pessoas que vão tá, o que, isso tem a ver com dança, né? O que alimentação tem a ver com dança? O que arte marcial tem a ver com dança? É justamente esse olhar que vai refinando, né? Que vai, e essa reeducação de conectar as coisas, né? Tem tudo a ver com dança, né? Tem tudo a ver, e não só fisicamente falando, mas é, tu vai abrindo o teu olhar como ser humano para outras relações, né? Até para uma relação de autocuidado maior contigo mesmo, né? E isso é bom Sim. tanto para gente como bailarino, por exemplo, né? Ou tantas outras profissões, trabalhos, áreas, né? Mas para gente como ser humano, porque o que a gente come é, olha, assim, o estresse muitas vezes que a gente passa, mal-estar que a Mari deu o depoimento dela de como ela se sentia e a Andrea também falou, também está dizendo aqui disciplina e autopercepção, né? Justamente como isso vai nos ajudando na vida e nos nossos trabalhos, nas nossas práticas diárias, né? Eu também passei pela mesmíssima coisa, Mari, há 2 anos que eu sou vegetariana. Às vezes eu não, eu até não gosto de me dizer vegana, embora eu já, né, eu não, em termos da alimentação, eu não consumo mais carne, leite, derivados, etc. Faz 2 anos, é um processo. É,
mas vegano, claro, eu já dei umas escorregadas assim. No máximo que eu dei é alguma coisa que contenha leite, mas carnes, ovos e por aí vai. Já há 2 anos que eu não sei mais o que é. E fez uma total diferença na minha vida. É uma revolução que acontece. E até uma hora eu vou querer te chamar para a gente falar só. Ia ser originalmente até o nosso papo só sobre isso, né? Mas assim, só para como é comum, né, a gente ver que a gente passa por um mal-estar tremendo e muitas vezes a gente não vai se dar conta que isso tem tudo a ver com a alimentação, né? É o estilo de vida, né? O estilo de vida Falta de e como atividade física e alimentação. exato. E como isso vai permitindo, parece assim, é que nem aquela ideia da flexibilidade corporal, né? Tem algumas pessoas que dizem que à medida que a gente vai flexibilizando o corpo, a gente também vai flexibilizando outras coisas na nossa vida, né? E com a alimentação eu acho também que é um pouco, traz muito isso, assim, porque a gente começa a sair daquela caixinha pré-formatada, né? A gente começa a ver que a gente tem escolhas, escolhas melhores, né? Quando a gente pensa assim no alimento. E aí, em termos de alimento, a gente vai entendendo essa alma, esse espírito aí também, que não é só A mente às vezes fica estagnada, né? E aí, a exato. mente parada, ela não tem ação. E aí Uhum, a pessoa fica parada, parada, parada e não se dá conta do que está fazendo mal, né? Mas na maioria dos problemas que existem de saúde, a grande parte, com o estilo de vida, a pessoa não iria depender de remédios, porque a maioria das pessoas são sedentárias, né? E a maioria das pessoas tem uma alimentação péssima, tipo, uhum, um lixo. é, Porque comem, nossa, muito mal, não tem conhecimento do corpo, né? Não tem. E aí carecem, é um problema de saúde coletiva, na verdade, né? uhum, Nós não somos educados para se alimentar, né? Muitas pessoas também, claro que não tem nem às vezes a escolha da educação, né? A educação já não tem isso. E muitas das pessoas do nosso país não têm nem educação, né? Então elas uhum, comem o que vem, né? O que dão, só que é um problema que gera outro, e aí vem os problemas secundários dessas doenças, né? Quando tu vê, tu tem uhum, uma tripinha de remédios, né? é, E é mas assim, ao tu e é todo perguntar no, da meia idade que tu já vai saber que a listinha de remédios é o remédio para o colesterol, é o remédio para pressão alta e um problema conectado ao outro. Porque tu uhum, tem um, daqui a um tempinho vai aparecer o outro, vai aparecer o outro. Se chama síndrome metabólica, né? uhum, uhum, Falta de funcionamento adequado do organismo, né? Seria exato, um acúmulo de alimentos não digeridos. uhum, Porque o corpo deixou de ter a capacidade de digerir, né? E, na exato, verdade, na educação física, né, que é o que eu estudei, deveria, assim, em primeiro lugar, aprender isso, né, para poder passar isso através dos exercícios, porque tu fazendo uma atividade física bem orientada é tu movimentar os teus órgãos para que tu consiga ter uma boa digestão, né? E aí tu poder uhum, aprender sobre as escolhas, né? As escolhas do que vai comer. E às vezes o que tu vai comer é mais barato até, né? Tendo uma boa qualidade, porque alimentos próximos da terra são bem acessíveis, né? Tipo, vai comer raízes. Pô, uhum, é bem acessível o valor. Batata, aipim, coisas que estão. E aí, às vezes tu vai e compra uma bolacha, né? Eu fico observando, às vezes, né? É puro hábito, né? Questões de hábito. É muito complicado, assim, eu acho que. Mari, só para Uh, vai cortar, só para Aham. ver.
Vivi, vou ler teu comentário agora na dobradinha, tá? Tu já tava aí, já salvei aqui, só porque vai cortar. A gente segue, tá, gente? Só disponibilizo e já chamo de volta aqui vocês todos com a Marilice, tá? Um beijo, já volto, já voltamos.